Graça e paz, queridos, tudo bom com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Igor Roberto e sejam bem-vindos ao Notas de Adoração Oficial. E estou aqui, galera, com um conteúdo, assim, muito bacana, totalmente inédito, que é o nosso primeiro podcast. Sim, o primeiro de muitos, em nome de Jesus, né? E estou aqui com um tema muito bom também, um tema que o Senhor colocou no meu coração e que é um tema que não é muito falado e que é importante nós falarmos sobre ele, até para poder nós entendermos mais sobre, sabe? Aprender é sempre bom e tudo que vem de Deus é sempre muito bom. Mas, primeiramente, se você não é inscrito nesse canal, gostaria que você se inscrevesse aqui, deixasse o like, que ajuda pra caramba. A agradecer que você que votou lá na rede vizinha para que esse podcast esteja acontecendo. Então, muito obrigado. Um beijo para todos vocês. E como eu falei, esse podcast é o primeiro de muitos. Mas vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com o nosso podcast, né? Primeiro de muitos. E se você tem um tema que você queira que eu esteja trazendo aqui, pode deixar nos comentários também. Amém? E vamos lá, vamos começar aqui. Estamos com o tema de hoje: os dons do Espírito Santo e suas finalidades. Sim, nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, né? Quem é o Espírito Santo, para que servem esses dons, qual é a finalidade desses dons e como que esses dons estão sendo usados no reino de Deus. Por quê, gente? Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita quem escolhe. Então, desde o ventre, o Senhor já escolhe muitas pessoas, né, com determinados dons. Alguns desenvolvem depois os seus dons, seus talentos. E é bom que nós venhamos falar sobre os dons do Espírito Santo e suas finalidades, porque estamos vendo, né, no cristianismo, estamos vendo no nosso mundo gospel, né, muitos desses dons sendo desviados do reino de Deus. Pessoas fazendo totalmente o contrário do que Cristo os chamou para fazer. Porque o Senhor colocou um mandamento nesse mundo para nós, né? Uma obrigação, não é opção, é uma obrigação. Você tem que fazer aquilo. Que é o quê? Que a palavra dele seja espalhada por toda a terra. Isso é o ID, né? Que a palavra dele seja pregada, que a palavra dele seja espalhada. E esses dons são o quê? São nada mais, nada menos do que recursos para que nós venhamos alcançar as vidas, alcançar as almas e falar da salvação em Cristo para essas pessoas. Só que em vez dessas pessoas, algumas, tá? Não estou generalizando. Algumas dessas pessoas pegam esses dons que o Espírito Santo deu e simplesmente usam para outra coisa. Usam aquilo para o que não é de Deus, aquilo que desagrada o coração de Deus. E nós vamos falar sobre, pelo menos, a maioria desses dons, tá? Eu vou explicar para vocês sobre esses dons. Eu dei uma estudada sobre esses dons e nós vamos ver juntos sobre eles. Vamos ler, vamos aprofundar sobre eles. E é muito interessante que temas como esse... Eu vou ter que colocar aqui de novo, que temas como esse sejam pregados, sejam passados, porque estamos vendo, assim, muita prosperidade, é muito dinheiro, é muito promete, e Deus é um Deus que promete. Ele é um Deus que promete, tanto que Ele é o Deus que também cumpre nas nossas vidas. Mas antes disso, nós temos que fazer a nossa parte como filhos, como servos, como cristãos, sabe? E estamos nesse mundo para isso, para que a palavra dele seja pregada. É tudo para ele, é para que o Senhor apareça e eu desapareça, né? É sobre ele, é sobre o nome dele, é sobre quem ele é. Não é sobre mim, não é sobre o Igor, não é sobre você que está do outro lado, mas é sobre ele, né? E quando falamos sobre os dons do Espírito Santo, é para que o Senhor venha aparecer, para que as pessoas venham enxergar ele nas nossas vidas. Não venham enxergar o Igor, mas que através do Igor, né, o Senhor venha a ser reconhecido, suas obras venham a aparecer e que ele tudo pode na vida daqueles que acreditam, sabe? E aqueles que pensam que não precisam dele, reconheçam que também ele é o Senhor Jesus, sabe? Que ele é o Deus das nossas vidas. Então nós juntamos aqui, né, com esse slide, com essa pauta, os dons do Espírito Santo e suas finalidades. Mas primeiro temos que entender quem é o Espírito Santo. E temos aqui no nosso próximo slide uma perguntinha, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui sem que o programinha não me barre. Por favor, não faça isso. Aqui, consegui. Quem é o Espírito Santo? Vamos ler aqui juntos, tá? Vocês estão vendo a minha facecam aqui, amém? A minha carinha. Mas nós vamos ler juntos aqui esse slide. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, sendo plenamente Deus.
assim como o Pai e o Filho, e não uma mera força ou influência. Ele possui personalidade e inteligência divina, agindo como um conselheiro, consolador e guia para os cristãos, auxiliando-os a se conectar com Deus, a entender a Bíblia e a viver uma vida santificada e em conformidade com Cristo. Então nós podemos ver aqui que o Espírito Santo, ele não é uma mera força, sabe? Ele não é algo simples da natureza, ele não é uma influência, ele possui uma personalidade, ou seja, ele é uma pessoa. Nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo. E ele é o próprio Deus, né? Existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, né, é o que nos guia nessa vida, sabe? Então, tudo que recebemos da parte de Deus é vindo do Espírito Santo, que é Deus, sabe? É o 3 em 1. É Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E tá aqui também. Conselheiro, consolador e guia para os cristãos, auxiliando-os a se conectar com Deus, a entender a Bíblia e viver uma vida santificada em conformidade com Cristo. Ou seja, ele abre os nossos olhos, ele nos dá entendimento, é ele que nos batiza, sabe? Com muitas coisas na nossa caminhada. Amém? Nós vamos ver aqui, né? Pular para o próximo slide, que nós vamos ver, por exemplo, exemplos bíblicos, né, sobre o Espírito Santo. Vamos ver aqui. Em Atos 16, do 6 ao 7, o Espírito Santo impede os apóstolos de irem numa direção e os guia para outra. Em João 15, 26, Jesus afirma que o Pai enviará o Espírito Santo, o Conselheiro e o Espírito da Verdade, para estar com seus seguidores para sempre. O apóstolo Pedro ensina em 2 Coríntios 3,17 que o Espírito Santo é o próprio Senhor que transforma as pessoas à imagem de Cristo. Então, como eu falei, o Espírito Santo, ele é de fato uma pessoa, alguém que está conosco todo o tempo, sabe? E esses dons, eles vêm a partir do Espírito Santo, né? Ele é o nosso guia, nosso conselheiro, o Espírito da Verdade, né? Ele está todo o tempo com a gente. Então, nós vamos entrar agora nos dons do Espírito Santo e no próximo slide vai falar sobre isso, né? De quais são os dons do Espírito. Vou pular aqui, né? Para alguns exemplos aqui. Temos aqui o primeiro dom do Espírito Santo, palavra de sabedoria. Uma revelação divina sobre algo futuro, seguida de um conselho. Então, o que nós podemos ver a partir disso? A pessoa ela é usada por uma revelação divina. Deus mostra, o Espírito Santo mostra algo para aquela pessoa sobre algo futuro, algo que talvez possa acontecer de repente de uma escolha errada, de repente de uma influência aqui na Terra, tá? Não a influência nem nada sobrenatural, mas uma influência terrena, tá? Uma influência mundana. Pode ser também algo bom, não só algo ruim, mas pode ser algo bom, porque ele não está falando aqui sobre revelação maligna, né? Ele está falando uma revelação divina sobre algo futuro, seguida de um conselho. Então, se a pessoa, vamos dizer que eu vou colocar como exemplo, se a pessoa está seguindo um caminho mau, um caminho ruim, más escolhas na vida dela, o Senhor vai revelar isso para aquela pessoa e essa pessoa vai vir com um conselho segundo o coração de Deus para você. Não é algo pessoal, é algo de Deus para a pessoa. A pessoa não vai colocar nada pessoal para outra, tá bom? É algo revelado dos céus para ela. No nosso próximo slide, nós vamos ver aqui palavra de conhecimento. Uma revelação de verdades espirituais ou de fatos que não se pode aprender pela experiência. Uma revelação de verdades espirituais quer dizer que, tipo assim, vamos dizer que aquela pessoa precisa de uma cura, sabe? Uma revelação de verdades espirituais ou de fatos que não se pode aprender pela experiência. O Espírito Santo ele vai revelar algo sobre aquela pessoa. Digamos que ela queira uma cura e a partir de algo a pessoa pode encontrar a cura que ela tanto precisa, sabe? Então a pessoa vai, tipo,
a pessoa usada pelo Espírito Santo vai entregar isso para aquela pessoa. Olha aqui, entramos em um tópico muito importante que muitas pessoas deixam de ter. Por incrível que pareça, isso é sim um dom. Fé, uma crença extraordinária que leva a milagres. Na palavra vai dizer que se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, é o que basta. É o que basta para o milagre acontecer. E tem muita gente deixando a fé de lado, tem gente deixando de acreditar, tem gente deixando ser enganada pelo médico, né? Ser enganada por uma falsa testemunha, uma falsa profecia, sabe? E simplesmente não tem fé, simplesmente desiste. A pessoa esquece que Deus tudo pode na vida daquela pessoa, que o Deus que ela serve move céus e terra, move as montanhas, seja lá o que for, em favor dos seus filhos, para poder ajudar seus filhos, para poder ajudar aqueles que o amam, sabe? E tem gente deixando isso de lado. Gente, fé é um dom. Abraça esse dom, porque a fé ela é muito importante, ela é primordial na vida de todo cristão. A fé tem que estar em nossas vidas, porque sem fé o cristão não vai para frente. Digamos que a fé, ela é como se fosse as perninhas, sabe? Sem fé você não anda, sem fé você não chega a lugar nenhum, sabe? Sem fé, como é que você vai conseguir a cura sem fé? Como é que você vai conseguir viver sem a fé? Como é que você vai conseguir ser um cristão sem fé? Isso não existe, não tem como. Entendeu? A mesma coisa se você quiser caminhar se você não tem seus pés, por exemplo. Como é que você vai ficar de pé? Como é que você vai andar? Você não vai conseguir. A fé é a mesma coisa. Você tem que ter a fé para que tudo corra bem nas suas vidas. Você tem que acreditar, você tem que acreditar. Um cristão que não acredita, então que Deus que ele está servindo se ele não acredita? Tem que acreditar. Olha que interessante também, entramos em um outro tópico aqui do nosso slide. Cura. O poder divino de curar doenças. Existem sim pessoas que são usadas por Deus. Eu não estou falando daquelas pessoas que fingem, tá? E eu já vou entrar nesse detalhe, tá bom? Já vou entrar nesse detalhe. Estamos falando aqui de pessoas que realmente são usadas pelo Espírito para poder curar doenças, para poder curar pessoas enfermas. Sim, existe, essas pessoas existem, tá? E não podemos duvidar disso, se for algo realmente real. Porque estamos vendo aqui, no mundo, né, do cristianismo, muitas pessoas sendo enganadas por essas pessoas que curam doenças, que na verdade não estão curando nada, elas só querem aparecer. Lembra quando eu falei no início que nós temos que desaparecer para que Jesus apareça? Então é sobre isso. Tem muita gente querendo aparecer e o Espírito Santo fica de lado. Jesus fica de lado e essa pessoa esquece, assim, que às vezes ela não tem nenhum dom de cura, ela só quer aparecer mesmo. Aí vem uma pessoa que está ali fingindo que fez um milagre, né? Faz toda uma cena como se tivesse acontecido alguma coisa ali extraordinária, quando na verdade não aconteceu absolutamente nada, sabe? Isso é muito triste, mas existe sim o poder de cura, o poder divino de curar doenças. Existe sim isso nesse mundo. E para você que tem esse poder de cura, use isso, use esse recurso a fim de mostrar que Jesus existe, Jesus pode curar as doenças. Deus é Deus de cura, Deus é Deus que limpa, né, o nosso corpo, limpa a nossa alma, tudo Ele pode. Temos aqui também o dom de operação de milagres, a capacidade de realizar atos sobrenaturais que desafiam as leis naturais. Gente, isso é muito sério. Você já imaginou se essa pessoa fosse você? Você tem o dom de operação de milagres, sabe? Assim como Jesus teve, você colocar a mão numa pessoa e essa pessoa está totalmente curada, está totalmente liberta. E isso é real, isso é real. Né? A capacidade de realizar atos sobrenaturais. Digamos que você tem esse dom. Mostre Jesus a partir do seu dom. Você foi escolhido para operar os milagres. Você foi escolhida para poder curar os enfermos. Você foi escolhida. Poxa, que privilégio, que coisa linda poder mostrar Jesus através dos nossos dons. Isso é maravilhoso. Mesmo que mexa com algo sobrenaturais, já não é algo, é algo que mexe já, sabe, com as leis naturais. Não é algo que está aqui, sabe, é algo sobrenatural, é algo que está do outro lado. Entendeu? E você tem essa capacidade. E isso é lindo demais. Isso é muito bom. Olha esse daqui. Esse daqui é um dos temas muito delicados, né? Eu vou primeiro abrir aqui para depois falar sobre ele, que é o dom de profecia.
Aqui no meu slide, deixa eu abrir de novo aqui para vocês. Falar a mensagem de Deus com autoridade para inspirar e instruir. Só que o que está acontecendo? Tem pessoas pegando esse nomezinho de esse nomezinho que eu falo assim, que é um nome pequeno, mas que tem poder. Profecia, que é o quê? Profetizar. Falar a mensagem de Deus com autoridade para inspirar e instruir. Vocês estão prestando atenção? Inspirar e instruir. Inspirar é o quê? É você plantar algo naquela pessoa, que aquilo ali vai enraizar, que aquilo ali vai fazer algo lindo na vida da pessoa. E instruir, ou seja, mostrar o caminho, ensinar, passar a mensagem. E tem gente que pega isso e desvia, sabe? Lança qualquer coisa, lança algo do pessoal, algo que tá assim na mente dela. De repente, algo nem tá contando nem no coração, tá na mente dela. Lança isso para outra pessoa e fala que é uma profecia. E tá mexendo com coisa séria. Lembra quando eu falei para vocês que as coisas, elas mexem com algo sobrenatural, né? Foi até o slide anterior, né, que eu ia falar sobre a operação de milagres. Gente, profecia é a mesma coisa. Você vai lançar uma coisa profética para alguém, você tem que saber o que você está falando, você tem que ter certeza, tem que ter convicção de que foi o Espírito Santo que te falou isso. Porque se você lançar algo do teu pessoal, você vai mexer com o mundo espiritual. E mexer com o mundo espiritual é sério, porque você vai trazer tanto algo para a sua vida como para a vida do próximo. Então você tem que saber o que você está falando, você tem que saber o que você está lançando para aquela pessoa, sabe? Deixa eu abrir aqui de novo. Você tem que falar a mensagem de Deus com autoridade, ou seja, sabendo quem te passou essa informação, sabendo quem que te capacitou para você passar isso, para inspirar e instruir. Para quê? Para que a semente seja plantada e para aquela pessoa seja ensinada, sabe? Seja instruída e não destruída. Vocês estão me entendendo? Então, temos que fazer o certo. E assim, falar da profecia do jeito certo. Tem muito falso profeta aí, gente. Muito falso profeta não tá em cima de púlpito falando besteira. Falando besteira mesmo, muita heresia, sabe? Que em vez de trazer as almas, tá espantando todo mundo, tá botando todo mundo da porta para fora da igreja. E tá errado, tá errado. O Espírito Santo de Deus não é assim. O Espírito Santo de Deus é um espírito que abraça, sabe? É um espírito que ama, que tem amor, sabe? Ele é verdadeiro, tem mensagens verdadeiras. Tanta gente pegando o dom de profecia, que não é dom, é tudo para aparecer, e fazendo totalmente contrário. Não é assim que funciona, gente. O reino de Deus não é teatro. Para de brincar, porque o reino de Deus não é teatro, o reino de Deus não é brincadeira. A partir do momento que você faz isso, você está mexendo sim com coisa séria. O mundo espiritual, ele se move. É uma constante guerra. E você que tem o dom, você que tem talento, você é todo o tempo ali competindo, né? Não você, mas o maligno competindo com o bem. De quem que vai vencer sobre isso? Quem que vai vencer? E você lança uma profecia, de repente você está lançando alguma coisa no teu pessoal e o mundo espiritual se movendo o tempo todo. Tem que prestar atenção, tem que ficar atento com isso. Não é qualquer coisa que podemos falar, tá bom? Não é qualquer coisa que pode ser lançada. Se o Espírito Santo falar para você é uma coisa, agora você no teu coração, na tua mente é outra, entendeu? Não tem como. Algo pessoal não é algo que pode ser exposto, né, desse jeito, porque como eu falei, o mundo espiritual, ele se move muito, gente. Se move e não é pouco. Tem outro muito importante aqui também, olha que legal. Discernimento de espíritos, a capacidade de identificar a origem espiritual de algo. Então você é a pessoa que está ali, você está ligada com o Espírito Santo, você está ali andando codinho com ele aqui, ó. O Espírito Santo está aqui do teu lado, na tua direita, e ele falou alguma coisa no teu ouvido, ó, capacidade de identificar a origem espiritual de algo. Então o Espírito Santo está ali contigo, coladinho, ele vai falar alguma coisa no teu ouvido, de que aquilo ali pode ser uma origem maligna, como pode também ser algo bom. Por isso que está aqui, ó, no nosso slide. A capacidade de identificar a origem espiritual de algo. Você tem o dom ali, você foi escolhido para ter o dom de identificar se aquilo ali é pro bem ou é pro mal. Então, uma pessoa que está ligadinha ali com o Espírito Santo, gente, por isso que a palavra de Deus, assim, ela é maravilhosa, que você podendo ler a Bíblia, podendo ficar por dentro da palavra melhor ainda, porque você vai vendo, né, através das vivências, dos
como é que eu posso dizer, gente? Dos discípulos, de tudo que foi, de tudo que aconteceu aqui na Terra, porque são experiências, né, de pessoas que tiveram ali contato com o Espírito Santo, pessoas que tiveram o Senhor, né, Jesus ali de forma presente, e que não muda muita coisa, sabe? É a capacidade de identificar a origem espiritual de algo. Tipo, você está sendo usado para enxergar coisas que pode ser tanto pro bem como pro mal. Você sabe a origem daquilo, daquela situação. Amém? Olha esse aqui. Esse aqui é forte. Esse aqui vai logo falar. Eu espero de coração não ser cancelado no momento que eu for falar sobre esse aqui, né? Porque a situação tá séria, a situação tá crítica, né? Línguas. Não tô falando de inglês, espanhol, italiano não, irmãos. Eu tô falando aqui de dom mesmo, de línguas estranhas. Vamos ler aqui. O dom de falar em idiomas que o falante não aprendeu. Preste atenção. O dom de falar em idiomas que o falante não aprendeu para o quê? A edificação da igreja. Gente, o que é edificação? É bênção? Crescimento, tá? Crescimento. É um idioma que não aprendemos na escola, não aprendemos em um cursinho aí que a gente paga da vida, né? Não é um curso como se fosse um curso de inglês, um curso de espanhol. Ele é um dom de falar algo que vem realmente do Espírito Santo, sabe? O dom de línguas. E no meu próximo tópico tá aqui, ó, que abraça esse, deixa eu pular aqui, que é a interpretação de línguas. Que tá aqui, a capacidade de compreender e transmitir a mensagem falada em línguas estranhas. E eu vou falar para vocês qual é o problema, não o problema dos tópicos, mas o que esses tópicos eles trazem para nós refletirmos aqui. Quando estamos na igreja, por exemplo, o pastor está falando lá, estamos em momento de pregação e muitas pessoas estão lá, amém, glória a Deus, assim seja, que o amém e o assim seja, eles são a mesma coisa. Você fala amém, você está falando recebo, né? Você está falando assim seja, né? E assim, que a vontade de Deus de fato seja feita nas nossas vidas. Mas vamos dizer que a pessoa ela tá ali falando em línguas e não tem uma pessoa para interpretar aquilo que ela tá falando. A pessoa pode estar amaldiçoando tua vida e você não sabe. Você vai fazer o quê? Vai falar um amém. Você vai falar o recebo. Você agarrou ali, você pegou. Você pegou o que não era para pegar. Por quê? Se você não tiver capacidade de compreender e transmitir a mensagem falada naquela língua, se você não tiver capacidade de compreender isso, você vai pegar o que não é para ti. E se você que fala em línguas, eu vou até voltar pro tópico aqui de cima, se você fala em línguas, se você realmente não for uma pessoa que está sendo usada pelo Espírito Santo para falar, é melhor que fique calada. E isso é bíblico. Está escrito na Bíblia, que a pessoa que ela, se ela não tem conhecimento daquilo que ela está falando, é melhor que ela fique de boca fechada. Para quê? Para manter a integridade da igreja, para que a igreja não se afunde. Porque pensa comigo, você está na igreja. Você é a pessoa que está ali na linha de frente. Agora, eu não estou falando mais como se você fosse a pessoa que está ali ouvindo, que está recebendo, mas com a pessoa que está falando. Você está lá no púlpito, você não tem discernimento algum sobre isso. E você vai falar. E você está lá falando um monte de coisa, tá falando. Se não tiver uma pessoa para interpretar, para chamar a tua atenção de que isso está errado, você está lançando um monte de coisa para pessoas, está lançando coisas vazias. Se não estiver lançando outra coisa também, porque tem gente de forma consciente que está lançando coisas do outro lado para outras pessoas, e a igreja está recebendo. Olha o tanto de gente que você vai afundar. Não estou falando você, mas estou... assim, simulando um exemplo. Olha o tanto de gente que vai, assim, se afundar nisso. O tanto de gente que vai entrar em batalha espiritual. O tanto de gente que vai sair daí desviada. Gente que vai sair afastada. Aí eu te pergunto, quem vai pagar pela vida dessas pessoas aí? Quem que vai pagar pela vida daqueles que receberam o errado? Por falta de conhecimento. Por isso que eu vou falar também que o homem morre por falta de conhecimento. Porque tem gente recebendo o que não é para receber. Tem gente lançando o que não é para lançar. Tem gente falando o que não é para falar. Sabe? E é sério, gente. Isso é sério. Quando falamos de línguas e quando falarem para você sobre línguas estranhas, abre o olho. Porque assim, a situação é mais séria do que parece.
Porque é muito labachúrias para pouca verdade, sabe? É muito linguajar pro pouco do que realmente o Espírito Santo tá dando à igreja, sabe? Tem gente abraçando mais línguas, abraçando mais o ego do que ela quer falar, do que ela quer aparecer, do que realmente fechar mais a boca e abrir mais os ouvidos e ouvir o que o Espírito Santo tá falando para a igreja. O Espírito Santo tá falando tanta coisa para a igreja, tem gente fazendo totalmente o contrário do que o Espírito Santo tá falando. O Espírito Santo fala, faz a pessoa faz B. Vocês estão entendendo, gente? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Línguas estranhas é um tópico muito polêmico hoje no cristianismo. Por quê? Porque tem gente usando, por exemplo, a rede social para querer falar decantas, labachuras, tá falando besteira, tá falando bobagem. E tem gente dentro da igreja que tá levantando a mão e tá falando amém pra uma coisa que não é pra falar, sabe? Tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento para poder falar, sabe? E tem que ter conhecimento para poder discernir, para você que tá no banco da igreja poder ver o que tá sendo pregado, o que tá sendo falado. E tanto para você que tá na linha de frente saber o que você tá falando. Sabe? Não é assim. Estamos aqui em um tópico muito importante. Estamos aqui num conteúdo muito importante, que é os dons do Espírito Santo e suas finalidades. Que são o quê? Recursos do Espírito Santo, que eu tô aqui com a pauta do meu lado, são recursos do Espírito Santo a fim de que usamos isso para o reino de Deus. O que é usar algo para o reino de Deus? É resgatar, gente. É você lançar a tua rede e pegar teu peixe. É isso, sabe? Tem um louvor que fala, né? Vou lançar a minha rede ao mar. Sobre isso, você não vai pegar peixe de forma literal, mas se a gente pegar, por exemplo, quando fala da parábola, né, da rede, os peixes, sobre exatamente isso, sobre pescar gente, sobre pescar pessoas. E como assim pescar pessoas? Você vai lançar a tua rede, ó, da palavra. Quando você puxar, vai vir almas, assim, almas se rendendo aos pés do Senhor, falando em línguas da forma verdadeira. É louvando, é cantando, é dançando, é pulando, é gritando, é adorando, sabe? São pessoas consagradas, são pessoas escolhidas, são as pessoas ungidas, pessoas que estão ali na linha de frente fazendo certo e não para aparecer. Porque no início do podcast eu falei que eu desapareça para que o Senhor apareça, sabe? Você é o canal da bênção. Não é o Igor que tem que aparecer, mas o Igor é o canal para que Deus, a face dele, venha resplandecer sobre nós. Amém? Vamos para o nosso próximo tópico. Nós falamos aqui sobre as línguas, né? Sobre o dom de falar em idiomas. Nós falamos aqui sobre o discernimento de dom de línguas, né? Interpretação. E vamos entrar aqui no nosso último tópico, que esse eu confesso para vocês que eu que acrescentei, não menos importante, tá? Ele não estava na minha pauta até então, mas eu coloquei que vamos entrar agora na questão do altar, né? O altar de Deus, o altar das igrejas é muito importante, porque quando falamos de altar, nós falamos de local de sacrifício, amém? Antigamente, os sacrifícios, né? Em prol do perdão de Deus, para que o Senhor perdoasse os pecados do povo, era assim, né? Sacrificava-se um cordeiro em cima do altar, só que hoje nós oferecemos outras coisas nesse sacrifício, e eu vou falar para vocês e vocês vão entender aqui, né? Que são o quê? Quem que tá nessa linha de frente, Igor? Fala para mim quem que tá aí, né, enfrentando essas batalhas. Os levitas, os músicos. Sim, você que canta, você que toca, agora é com você que eu vou falar, né? Eu até ministrei sobre isso, né, antes do Senhor me dar outro direcionamento, né, para ir para outra igreja. Eu preguei sobre isso em um culto jovem, sobre a importância que o músico tem, a importância do levita na igreja, no altar. Não é só uma voz bonita, não é sobre tocar muito bem. Estamos vendo também não só o que o dom de línguas tem e o que os levitas também têm, é um pouco similar, né? Sobre o dom de línguas falamos aqui sobre o falar e a pessoa falar o que não é para falar, sabe? Usando de outra forma. Os levitas são a mesma coisa, mas vamos ler primeiro para depois eu explicar para vocês o que vai acontecer, sobre o que eu estou falando. Levitas, músicos, conduzir a igreja, presta atenção, gente, conduzir, olha a palavra, já começou bem. Conduzir a igreja à adoração a Deus. Tem também
o poder de libertação e manifestação, preparam a igreja para a palavra que irá ser pregada, e entre outros. Mas vamos aqui, conduzir a igreja à adoração. Você pensa que você tem uma voz muito bonita para que o pessoal veja você cantar? Não. Você conduz, você ministra. O que é ministrar? Você vai ali, ó. O Espírito Santo vai te usar no momento, você vai entregar ali para a igreja o que o Senhor quer falar para o povo, para o seu povo, para a sua igreja, dentro ali do templo, da sua casa. Vamos continuar aqui. Poder de libertação. Eu falei sobre isso também para o Ministério de Louvor lá da igreja. Eu falei isso para o pessoal também, para os jovens que foram lá, porque diversos jovens foram revezando, né? E eu estava ali no momento de ministração e eu falei para os músicos da casa, para os cantores daqui da casa também, eu falei para eles: num solo de guitarra, uma pessoa é liberta lá. Em um solo do contrabaixo, outra pessoa manifesta lá. Numa ministração, uma pessoa fala em línguas aqui na frente. Em uma harmonia do backing vocal, uma pessoa é curada lá no meio. E vou te falar mais. Numa virada do baterista, uma pessoa é curada dentro da tua casa. Por quê? Porque aquele som te tocou. Porque através daquela música, através daquele louvor, não é só a melodia que flui bonita, não, gente. Tem todo um negócio nos bastidores. Lembra quando eu falei pra vocês que o mundo espiritual... Vou até abrir aqui de novo. Que o mundo espiritual, ele se move, é sobre isso. Quando a pessoa tá ali, quando a equipe tá em união, ligadinha com o Espírito Santo, ligada com Deus, gente, o mundo espiritual se move, se move, se move, se move. É por isso que falam que o altar de Deus, ali o altar da igreja, ele é um campo muito forte de batalha. Por quê? Entrou naquele campo, tu tem que estar ligado. Tu tem que estar ligado com o Espírito Santo também. Por quê? Porque tu tá conduzindo a igreja. O que é conduzir a igreja, Igor? Você está levando a igreja ao encontro com Deus. A pessoa, ela cai, no momento que você vai cantando, no momento que você vai ministrando, no momento que os músicos, no teclado ali, num sintetizador que for, tá tocando, as pessoas caem prostradas, as pessoas choram. Por quê? É o povo de Deus, né? Vou ver aqui para vocês verem melhor. É o povo, né, de Deus ali na igreja, o ministério de louvor e o Senhor e os céus. É o céu, ministério, a igreja. Igreja, ministério, é o céu. É esse canal. E você pensa que o inimigo está satisfeito? Claro que não. Ele quer parar isso, ele quer travar isso, sabe? Então, por isso, o que acontece? As batalhas espirituais. As batalhas espirituais vêm a partir disso. Por quê? Porque vocês, ministros, músicos, vocês preparam a igreja. Vocês não só preparam a igreja no momento do louvor ali para pregação, sabe? Porque tem um tema da pregação daquele culto, vamos dizer que é um culto de libertação, vocês vão tocar louvores em prol da libertação. Se for um culto de louvor e adoração, vocês vão tocar louvores em adoração a Deus, sabe? E é importante, sabe, ficar ligadinho com o Espírito Santo, porque vocês conduzem isso. É muito importante. Então, vamos parar de usar os dons do Espírito Santo, os recursos que o Espírito nos dá para outras coisas. Vamos começar a usar aqui de forma consciente. Eu não coloquei aqui no slide, mas eu coloquei aqui na minha pauta. Os dons do Espírito são para uso exclusivo para o reino de Deus e não para uso do mundo. Nós não podemos usar isso no mundo. Então, se você canta muito bem, se você toca muito bem, não vai no barzinho tocar, não. Não vai no barzinho cantar, não. Se Deus te deu algo lindo, uma voz bonita dessa, um dom bonito desse, seja de tocar, seja de cantar, seja de falar em línguas, não faça isso para o mundo, mas use isso no mundo para resgatar as almas, para falar sobre Jesus, para mostrar que Deus tudo pode nas nossas vidas. Amém? E chegamos ao final, né, desse vídeo, desse conteúdo, até que foi bem rápido. Eu agradeço desde já, né, você que assistiu até o final. Eu vou fazer os cortes, né? Passou um passarinho aqui agora. Né? Eu vou fazer alguns cortes sobre algumas coisas que falamos aqui.
para que fique mais fácil de você assistir, caso você não queira assistir na íntegra, né? Queira ver só um pedaço específico, não tem problema, vou colocar cada tópico desse separadinho aqui no nosso canal. Amém? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, clique em gostei aí. Se inscreva no canal se você não for inscrito e aguarde os próximos temas, né? Hoje foi os dons do Espírito Santo e suas finalidades, mas amanhã ou depois pode ser outro. E se você tiver alguma sugestão, pode colocar aqui nos comentários também, tá bom? Então é isso, um beijo, um abraço do Igor, que Deus abençoe a cada um de vocês. Até mais.